Mas a gente sempre lembra, né, que aquela frase onde diz que o passado é prólogo, né? O passado deixa lições para entendermos onde nós estamos e onde nós podemos ir juntos. A gente tem que saber de onde nós viemos, até porque a história do Brasil e a relação com o crime organizado se enraizando e se estruturando em verdadeiros continentes aí do Estado brasileiro, com certeza é uma das mais complexas e realmente profundas, né, do mundo, especialmente no Rio de Janeiro, que fique claro que tem sempre o agravante ali da topografia, dos morros e tal. E um dos pontos, pelo menos, de esperança dessa história foram, em algum momento, as unidades de polícia pacificadoras, UPPs, né? Um projeto que queria estabelecer um policiamento comunitário mais ostensivo em territórios dominados pelas facções, mas que acabou sendo um dos fracassos da segurança pública da capital carioca. Você pensa num projeto que começou com muita promessa e acabou degringolando e revelando ser só um paliativo. A gente geralmente, quem é carioca, geralmente fala da UPP, quase como se fosse um sinônimo automático. Mas para sabermos, enfim, a resposta de por que tantas e tantas tentativas acabam frustradas, a gente vai propor uma reflexão aqui com o sociólogo e especialista em UPP, o Eduardo Matos de Alencar, que vai se juntando a nós, brindando com a presença aqui no Morning Show. Fala, doutor, beleza? É impossível que... Vamos traçar esse paralelo, né, entre a operação no Complexo do Alemão em 2010. Todo mundo que, enfim, eu era um estudante do ensino médio na época e a gente lembra que todas as escolas ali foram embargadas, o dia ali também acabou, enfim, completamente refém disso, o cotidiano do carioca naquele momento. E também traçando um paralelo com a operação que nós vimos transcorrer ontem. A gente lembra que havia toda a promessa ali em 2010. O que aconteceu nesses 15 anos que a situação, pelo visto, só se agravou? A palavra é sua. Bom dia, Marinho. Bom dia, Mano Ferreira, todo mundo aí da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que uma análise rápida dessa operação é preciso enfatizar o caráter técnico que está envolvido. Então, apesar da grande quantidade de mortos ali envolvidos e da baixa lamentável dos 4 policiais, inclusive o delegado Marco Vinícius, que era uma figura histórica ali da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é lamentável o que aconteceu, mas a gente tem que entender que foram 10 meses de investigação para essa operação. A polícia tinha detectado mais de 100 homens armados com fuzis naquilo que era o bunker do Rio de Janeiro. É preciso entender também quem é que era o alvo dessa operação, porque a gente está falando do bunker do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e o principal alvo dessa operação, que era o DOCA, que era uma das lideranças do Comando Vermelho que comanda a facção fora da prisão, ele é investigado por mais de 100 homicídios. Então tem mais de 100 homicídios nas costas. Esse aqui é o camarada que a gente está lidando e o tipo de pessoa que a gente está lidando. Então a gente está falando de uma área muito grande, com 200 mil pessoas, com mais de 100 pessoas com fuzis, com estruturas de guerra, e que não tem mais a gente pode até dizer aquele romantismo antigamente, que tinha o fogueteiro que ficava ali, né, preparado para quando a polícia entrava, ele avisava e tal. Não tem isso. Os drones que a gente viu assim, para contextualizar o cenário que está posto a operação. 200 mil pessoas, uma concentração populacional absurda, bunker do Rio de Janeiro, traficantes fortemente armados, em uma situação de guerra mesmo, de guerra irregular. Eu acho que esse é um cenário principal para que as pessoas possam entender e dizer assim, não houve inteligência, não tem inteligência para haver uma situação dessa. Quer dizer, tem uma inteligência, a inteligência de mapear quantos homens de fuzil, onde são os pontos de barricada, quem são os traficantes envolvidos, os mandatos de prisão precisam ser cumpridos, as casas que ele ocupa, o lugar de paiol, etc. Houve inteligência para isso e tem que haver de fato, mas na hora do enfrentamento, o enfrentamento vai acontecer e é absolutamente inevitável. A gente trouxe aqui, né, professor, muito sóbria e pertinente a tua fala agora, mas a gente acompanhou também como o Comando Vermelho se alastrou. Os tentáculos do Comando Vermelho, recentemente há células ali identificadas no Amapá, Pernambuco, Espírito Santo, nem se fala. Mas o problema é o seguinte, a gente até notou, como você bem colocou aqui, esses bunkers do crime, como o próprio Rio de Janeiro
se tornou quase que um resort, uma colônia de férias, um refúgio para bandidos. Inclusive, dos 100 alvos de ontem, 30, ao que tudo indica, eram de outros estados, principalmente do Pará. E é sintomático também de como o Rio de Janeiro se tornou, como eu disse, essa incubadora do narcoterrorismo. Eu vou aqui com o Mano Ferreira complementando, a gente faz a pergunta final e conclui aqui o nosso papo de hoje. Bom dia, Eduardo. Eu queria saber, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria entender contigo como deve ser o conjunto estratégico para além da operação, para que o Estado efetivamente possa retomar o controle territorial. Porque a gente lembra daquelas cenas de mais de 10 anos atrás, aquela coisa super espetaculosa. Botando a bandeira do Brasil. Saindo, botando a bandeira do Brasil, super midiático, e mais de 10 anos depois, estamos enfrentando a mesma coisa. Então, como fazer com que operações como essa não acabem sendo uma operação de enxuga-gelo e o Estado efetivamente possa recuperar o controle territorial, contando também com tua experiência como gestor, alguém que viveu a experiência das UPPs na prática, né? Tá, então vamos lá, só juntando aqui as duas colocações. O Marinho colocou a questão do que aconteceu ali no meio do caminho. É importante ter em mente o seguinte: 2020, a DPF 635. Quando a DPF aconteceu em 2020, não adianta a gente só colocar toda a culpa na DPF, não é o caso, mas de fato ela impôs alguns embargos muito sérios para operações policiais no Rio de Janeiro. Então, a operação policial foi classificada como era preciso ter um caráter de excepcionalidade, você tinha que avisar vários órgãos, Secretaria Estadual, Ministério Público, PGR, Secretaria de Estadual de Saúde, Educação, etc. Então, as operações ficaram mais difíceis, mais fáceis de serem detectadas pelos criminosos, por vazamento, etc., e mais complexas. E também com determinados embargos técnicos importantes pontuar aqui. Por exemplo, a proibição de aeronave, de helicóptero, com plataforma de tiro, que era um reforço muito grande para controle da expansão do crime organizado com essas operações sistemáticas que eram realizadas, e foi embargado até 2025, até abril desse ano, 2025. Nesse período, nesse ínter de tempo, de 2020 até 2025, você teve um crescimento exacerbado dessas organizações, principalmente pela sua ocupação para outras atividades criminosas, algo que foi falado aqui, mas talvez a audiência não tenha a dimensão do que isso significa. Você pode imaginar uma população como o Complexo da Penha, de 200 mil pessoas, imagine qual é o percentual daquelas pessoas que usam droga, e agora imagine qual é o percentual dessas pessoas que usam serviço de gás, de luz, de internet, de telefone, etc. Tudo isso, vários tipos de serviços que são faccionalizados hoje, e isso significa que a grana dessas organizações, o dinheiro delas hoje é 20% da droga, às vezes 14%, 15%. O resto vem nesses serviços de ocupação de um território propriamente dito. Então, é importante entender o que aconteceu. Essas organizações se expandiram suas atividades econômicas e se apropriaram de fatias inteiras do território carioca. Essas operações que eram feitas no passado, elas tinham um intuito, ou então o resultado delas, era controle, como o vereador colocou aqui. O mato cresce, você corta, o mato cresce, você corta. É o suficiente? Não, não é o suficiente. O suficiente tem que ocupar território, tem que ter urbanização, política de urbanização, algo que a gente não tem sistemático, porque é muito caro, não adianta esperar que isso passe só do ente federado. E você tem que ter programas de controle efetivo ali dentro. A gente tem que ter polícia funcionando, delegacia funcionando, patrulhamento funcionando, mas nada disso vai acontecer se a gente não tiver uma reforma estrutural da legislação que permita que esse tipo de coisa seja operacionalizado de fato. E é uma desgraça, né? Porque a pacificação prometida, até trazida em algum momento pelas UPPs, ali gerou, quase que trilhou um facho de esperança até para que essa urbanização planejada se instalasse, mas acabou só dando lugar para essa invasão e ocupação completamente desbragada, desregrada, e estamos refém desse estado de coisas hoje. Mas a esperança é a última que morre, pelo menos é o que eu me socorro aqui. Obrigado, professor, muito obrigado pela presença. Eduardo Matos de Alencar agregou muito, e portas abertas aqui no Morning Show, tá? Valeu, Marinho, obrigado.